Olá pessoal, professor Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, estamos em dezembro, então vamos fazer uma retrospectiva de como foi o ano do ponto de vista macroeconômico. Não é a aula, mas nós vamos falar de emprego, PIB e a dívida do governo. Saíram os dados de outubro e o desemprego caiu para 8,3%. Nós estamos em uma tendência de queda e como ele tem um efeito retroativo, ou seja, o desemprego hoje ele aponta o que aconteceu com a atividade lá atrás, a expectativa é que continue caindo até o final do ano. Então, provavelmente nós vamos chegar perto de 7,5% de desemprego lá em dezembro. Vamos lá. Mas isso está igual em todo lugar? Não. Se a gente for observar, no Nordeste o desemprego ainda está em 12%, enquanto que no Sul já se atingiu o pleno emprego, 5,2%. Pleno emprego é quando o índice está abaixo de 6%. E o PIB, como é que está? Bom, vamos lá. O PIB cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Isso significa que no acumulado do ano estamos em 2,7%. Muito provavelmente vamos terminar o ano acima de 3%. Aí vale um parênteses. Se a gente for observar o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil, vai ser a primeira vez que nós vamos ter um crescimento maior do que os Estados Unidos e nós vamos ter uma inflação menor que nos Estados Unidos. Pode pegar o resultado, colocar em um quadro, colocar na parede, que muito provavelmente você não vai ver isso nos próximos 100 anos. Mas quando a gente observa a qualidade desse crescimento, dá para ficar ainda mais feliz. Se a gente for observar a tabela, nós temos um crescimento negativo do agro de menos 0,9%. Isso significa que nós tivemos uma quebra de safra e uma queda de preço relativamente forte. Mas a indústria cresceu 0,8%, os serviços 1,1%, o investimento em capital fixo 2,8%, as famílias 1% e o governo 1,3%. O governo aumentar os seus gastos em 1,3% é ruim. Significa que os gastos dele, provavelmente por causa da questão eleitoral, foram acima da média nacional. Mas o consumo das famílias cresceu 1% e o investimento em capital 2,8%. Isso é contratação de empregos futuros. Resumindo, nós estamos assim relativamente redondinhos nesse ano do ponto de vista macroeconômico. A parte mais importante é a consequência disso. Nós tivemos novamente a queda da dívida pública. Ela atingiu 76,8% do PIB. Foi mais ou menos desarmado aquela bomba relógio que aconteceu com a Covid e a gente está em uma tendência de baixa. Se a tendência da queda da dívida se mantivesse, nós teríamos em 4 anos uma dívida inferior a 60% do PIB. Estaríamos em um padrão relativamente bom para contratar novos crescimentos. Estaríamos não só no emprego e no crescimento, mas também no endividamento em um nível melhor do que a crise da Dilma II, que colocou o país na maior crise que a gente já viu na história. Por isso, eu fecho esse vídeo torcendo ou dizendo o quanto eu quero que os fura-tetos não passem para que a gente mantenha, do ponto de vista macroeconômico, condições de ambientes favoráveis ao crescimento de longo prazo. Países só crescem quando simplesmente mantém crescimentos de longo prazo. Em outras palavras, um país bom é quando os filhos, quando chegam à idade adulta, conseguem ser mais ricos do que os seus pais. E se as pessoas hoje forem completamente irracionais ou irresponsáveis, estão quebrando esse processo e está colocando o país, ou condenando o país a ser eternamente pobre. Tomara que isso não aconteça. Por enquanto é só. Muito obrigado, professor Bertoncello.